Agora a maioria dos executivos está usando as redes sociais. Enfim, a gente viu isso na pesquisa. Tem outra pesquisa aqui para eu trazer para vocês. Trazendo um pouquinho, uma pincelada de conceito aqui para vocês sobre marketing e prospecção de cliente. Isso acontece não é por conta de um modismo, tá, pessoal? Não é, um modismo, daqui a pouco passa, não gera um negócio por ali e tal. Não caiam nesse discurso, tá? Isso aqui é um esquema desenvolvido pelo Google há muitos anos para representar o que a gente chama de jornada do cliente, ou seja, qual é o caminho que as pessoas percorrem atualmente, já há muitos anos, na verdade, desde o momento em que ela tem um estímulo até o momento em que ela toma a decisão de contratar um serviço, comprar um produto, tá? E isso hoje é cada vez mais verdade para qualquer tipo de negócio que se faça, com pessoa jurídica, inclusive, com as empresas. Então, as redes sociais, elas estão nesse segundo balãozinho aqui, ó. Aqui é onde está as redes sociais. Na live da sexta-feira em que a gente falou sobre o conteúdo, a gente mostrou esse esquema, explicou melhor aqui o que significa esse ZMOT, que é o Zero Moment of Truth, que é a hora que a pessoa está buscando por informação, está ganhando segurança e confiança naquele serviço que ela potencialmente precisa contratar, né? Está entendendo melhor sobre o seu problema, está entendendo melhor sobre as possibilidades de soluções para aquele desafio, aquele problema que a pessoa está enfrentando, e as redes sociais entram aqui nesse mesmo lugar, né? Então, elas hoje fazem parte desse momento em que o executivo está se munindo de informação e de conhecimento sobre um determinado assunto que tem relevância para a sua empresa, para o seu mercado, para o seu negócio, e que pode impulsionar, pode fazer com que ele compreenda a necessidade de buscar a contratação de um serviço, no nosso caso aqui, de um serviço jurídico. Rafael, você quer complementar aqui sobre o papel das redes nesse mecanismo de comportamento do usuário? Exato. O ZMOT, né, que está representado aqui por esse balãozinho, ele surge com a internet. Antes não existia esse Zero Moment of Truth. Ele saía do estímulo, que está esse primeiro balão, e ia direto para o First Moment of Truth. Por isso que o nome dele é Z, né? Porque ele a princípio não existia. Ou seja, antigamente, antes da internet, você recebia um estímulo qualquer. Ou seja, conversou com alguém, viu uma propaganda na TV, viu uma coisa no jornal, soube de algum assunto para a no gente jornal. trazer aqui para o nosso universo, né? Vai ter uma nova legislação que vai impactar o mercado de, sei lá, seguradoras. Você via isso num jornal, no telejornal. Você já ligava direto para alguém que soubesse isso. Você ligava para o seu advogado, ligava para o seu escritório. Obviamente, quem tinha isso antigamente eram pessoas, né? Eram coisas mais elaboradas, enfim. Eram provavelmente profissionais mais caros. Você ligava direto para ele. Você não tinha o Zero Moment. Quando chega a internet, você tem a possibilidade desse Zero Moment. E não é só porque a internet possibilita. As pessoas passam a consumir conteúdo assim. Inclusive, essa representação o Google chama de jornada do cliente, mas também você pode entender como jornada do consumidor moderno. Está todo mundo fazendo isso, para todas as aquisições. Então, quando quando surge a internet, as pessoas, em vez de ir direto para o First Moment of Truth, que era ou com o vendedor, ou com o próprio dono do negócio, ali acontecia o que acontece hoje nas redes. A pessoa ia, em vez dela já chegar com algumas dúvidas sanadas, ela já chegava no vendedor, ali que a conversa acontecia. Por isso que o vendedor tinha que ser uma caixa de informação, porque a pessoa não tinha esse Zero Moment of Truth para tirar dúvidas, para conhecer mais sobre o negócio. Ela não tinha conhecimento nenhum daquela informação, exceto aquele estímulo que ela recebeu, né? Então, no nosso exemplo aqui, se a pessoa viu, né, vamos voltar lá, quem é aqui dessa geração, voltar lá nos anos 90, né? Então, a pessoa via naquele telejornal da noite que reunia
a família na sala, via aquela notícia. No dia seguinte, ela ia ligar para o escritório que atende ela, para o advogado, ou para alguém que pudesse indicar para ela uma outra pessoa que detinha aquele conhecimento e aquela informação. Não tinha um lugar aqui no meio do caminho. No máximo, assim, isso ia acontecer, ela ia comprar o jornal impresso no dia seguinte para tentar entender um pouco mais e tal. Mas especializada. É uma revista especializada, mas a informação sobre como aquilo ia impactar o negócio dela, a empresa dela, quais são as orientações iniciais, assim, né, de como ela pode se preparar para aproveitar as oportunidades, evitar os riscos e tal. Quem dava isso era direto numa sala de reunião, né? Sentava na reunião com o advogado ou numa ligação, e era esse o momento em que ela ia receber os primeiros conhecimentos, né? O primeiro entendimento sobre aquele assunto. Hoje, como o Rafael está explicando, ninguém faz mais isso, né? Vocês aí que estão nos ouvindo, com certeza sabem que antes de falar com vocês, provavelmente o seu cliente viu a notícia, hoje em dia, talvez cada vez mais raro no telejornal, mas viu a notícia no site no portal de notícia, recebeu a newsletter do tribunal, enfim, né? Teve lá aquele mesmo estímulo, só que antes dela ir procurar pelo advogado, pelo escritório, ela naturalmente passa por essa busca de informação, né? Essa busca de entendimento está muito mais self-service, né? A pessoa entende que tem ali na internet uma infinidade de possibilidades dela primeiro entender, tomar conhecimento, tomar pé da coisa, né? Para depois ir conversar realmente com um especialista para tomar alguma atitude, alguma iniciativa em relação àquele assunto. E nessa busca, as pessoas passam também pelas redes sociais. E por isso é importante que assim, o escritório pode ficar aqui esperando a pessoa passar por esse momento aqui até vir buscá-lo, né? Correndo o risco de ela encontrar um conteúdo de um outro escritório que faça muito sentido para ela e esse próximo passo não ser para o seu escritório, mas para o outro escritório. Então, mas enfim, é uma possibilidade de ficar aqui esperando, ou você pode se aproveitar desse movimento para, como a gente falou agora há pouco, aumentar esses pontos de contato. Então, tem informação sobre isso no seu blog, nas redes sociais e em diversos outros canais, onde o executivo está passando para ganhar conhecimento, ganhar entendimento sobre o assunto que é relevante para ele. E aí, Mari, só para fechar essa parte do Zemote, é importante que, como a gente tem visto aqui, como a gente tem falado, a gente fala muito isso na hora de tentar dar dicas ou ideias de conteúdo, mas se você olhar aqui pelo Zemote, você vai ver que o seu conteúdo ele vai ser muito mais útil, de acordo com um estudo feito pela Google de jornada de consumo moderna, se o seu conteúdo ele for para tirar dúvida, ele for para ajudar o seu potencial cliente de alguma forma. Então, isso casa com o que a gente fala, obviamente, e casa com o que o próprio Google instrui. Pensa no seu conteúdo não para aparecer mais. Eu quero aparecer. Pensa no seu conteúdo para ajudar essa pessoa que está nessa jornada. Entendeu? Eu acho que isso é uma dica de ouro, assim, humildemente falando, dica de ouro, mas para você pensar o seu conteúdo, porque é a jornada que o consumidor faz, sabe? O Google melhor do que ninguém deve entender jornada de consumo, melhor do que eu, com certeza, 500 vezes mais do que eu. E se ele está te dizendo que as pessoas fazem buscas sobre conteúdo para entender melhor alguma coisa, cara, por que você não aproveita isso para produzir conteúdo que ajuda, que tira dúvida, em vez de pensar só num conteúdo que vai te engrandecer, mostrar que você é muito bacana, muito robusto? Isso talvez até possa estar no mix, mas essencialmente conteúdo que tire dúvida. Se eu já puder deixar uma dica resumida sobre tudo isso.